O período entre as duas grandes guerras mundiais foi, sem dúvida, uma era de agitação como nunca se viu. Foi uma época em que a ordem mundial simplesmente desmoronou e dessa ruína toda, algo completamente novo surgiu na arte. Vamos mergulhar em como esse caos não só inspirou, mas de uma forma bem estranha, parece que foi previsto pela arte. Essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa hoje. Parece uma ideia meio mística, né? Mas quando a gente olha para o comecinho do século XX, a vanguarda artística parece que estava sentindo o que estava por vir antes de todo mundo. O ponto principal é este. A vanguarda não foi só uma reação ao caos da guerra. Ela foi quase uma premonição. A arte já estava quebrando as fachadas da tradição, sabe? Estava rasgando as regras da perspectiva e da forma muito antes do próprio mundo se quebrar em mil pedaços. E essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Dá uma olhada nas datas. Anos antes do primeiro tiro da Primeira Guerra, os pilares do modernismo já estavam de pé. O cubismo já fragmentava tudo em vários pontos de vista. O expressionismo distorcia a realidade para mostrar as emoções. O Kandinsky simplesmente abandonou a ideia de representar coisas e o Schoenberg criou a música atonal, que jogou fora toda a harmonia tradicional. A arte já estava desmontando a velha ordem, como se soubesse que o mundo que a sustentava estava prestes a sumir. E aí, com o início da guerra, aquela premonição virou uma realidade brutal. E desse cataclismo nasceram duas das inovações artísticas mais radicais, ambas surgindo direto do meio da carnificina. O dadaísmo foi basicamente um grito de fúria. Pensa só. Nascido em Zurique, um refúgio para quem fugia da guerra, ele rejeitava não só a arte, mas a própria lógica que levou a Europa a se autodestruir. O único princípio deles era o escândalo. A lógica era, se a razão levou a milhões de mortos nas trincheiras, então a única resposta sã era o absurdo. Qualquer coisa que pudesse chocar a burguesia era dada. O exemplo mais famoso, o mictório que o Marcel Duchamp disse que era arte. Era a anti-arte nascida da angústia. Bom, se o dadaísmo era um grito para fora, o surrealismo foi uma viagem para dentro. Ele veio logo depois do Dada, mas em vez de só protestar, ele tentou reconstruir o mundo pela imaginação. Com uma forte influência de Freud, o surrealismo queria libertar a mente do controle da razão e mergulhar de cabeça no universo dos sonhos, do que não faz sentido, do maravilhoso. Vamos colocar um do lado do outro para ficar mais claro. O dadaísmo era nihilista, focado em chocar o público, um movimento que, pela sua própria natureza, se consumiu bem rápido. Já o surrealismo, apesar de também ser revolucionário, era mais fértil. O foco no subconsciente e nos sonhos criou um repertório de imagens e ideias de Dalí a Magritte que influenciou não só a pintura, mas a poesia, o cinema, tudo, por décadas. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão radical, tão chocante, acaba virando parte do nosso dia a dia? O que antes era coisa de um grupinho de artistas, começou a se infiltrar na cultura dominante. A vanguarda deixou de ser uma coisa de nicho para se tornar, surpreendentemente, popular. E uma figura central nessa história foi um empresário chamado Sergei Diaghilev. A fórmula dele foi genial. Primeiro, ele usou o balé, que era uma arte de elite, como um veículo respeitável. Depois, ele chamou os artistas mais ousados da vanguarda, tipo Picasso para os cenários e Satie para a música. E para fechar, usou revistas de moda como a Vogue para criar um burburinho chique. O resultado, como um crítico da época disse, ele fez a multidão gostar de pintura moderna sem risos. Ele, basicamente, tornou a revolução elegante. Enquanto Diaghilev tornava a vanguarda elegante, lá na Alemanha, a Bauhaus a tornava útil. A missão da Bauhaus era uma revolução, unir arte e indústria. Eles queriam redesenhar tudo, de prédios a cadeiras e xícaras de chá, pensando na vida moderna. Era a arte saindo da tela e entrando de vez nas nossas casas. E o resultado a gente vê por toda parte. Nos anos 30, o modernismo estava em todo lugar, mesmo que as pessoas não usassem esse nome. Está na arquitetura Art Deco do cinema, na cadeira de aço tubular que virou um clássico, na tipografia limpa de um livro de bolso, no design gráfico de um cartaz na parede. A revolução visual da vanguarda foi, aos poucos, absorvida pela vida diária. Só que, numa era de ideologias tão extremas, a arte não tinha como ficar neutra. Ela foi arrastada para o centro do conflito entre fascismo e comunismo, se tornando uma arma na batalha por corações e mentes.
E um ponto super importante aqui é que a vanguarda não estava unida politicamente. De um lado, movimentos como o dadaísmo e o surrealismo foram muito atraídos pela esquerda revolucionária, eles viam a arte como um martelo para construir uma nova sociedade. Do outro lado, figuras literárias brilhantes como T.S. Eliot e Ezra Pound se alinharam com a direita reacionária, usando a arte para defender a tradição contra o que eles viam como o caos moderno. Mas, apesar dessa divisão, a verdade é que a balança pendia mais para um lado. A Revolução Russa e depois a luta contra o fascismo exerceram uma atração quase magnética sobre a maioria dos movimentos de vanguarda. Foi tão forte que os nazistas até criaram um termo para isso: bolchevismo cultural, porque eles viam a arte moderna como algo subversivo e alinhado a Moscou. E aí que vem a grande e trágica ironia da história. Os artistas que se aliaram a esses movimentos políticos foram, no final das contas, traídos por eles. Tanto o regime de Stalin quanto o de Hitler esmagaram a vanguarda que um dia os apoiou. Regimes autoritários, não importa se de esquerda ou de direita, acabaram preferindo uma arte monumental, conservadora e que servisse só de propaganda, não a liberdade de criar. E olha só, enquanto a alta arte estava nesse campo de batalha ideológico, duas novas forças tecnológicas estavam surgindo para dominar a cultura do século XX de um jeito completamente diferente: o cinema e o rádio. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, os números aqui são uma loucura. Em 1937, um único lugar, Hollywood, produziu quase a mesma quantidade de filmes que todo o resto do mundo junto. Não era só uma indústria de cinema, era a principal fábrica de sonhos do planeta, exportando sua visão de mundo para todos os continentes. E aí tinha um rádio. O crescimento foi explosivo, principalmente durante a Grande Depressão. Em 1939, mais de 27 milhões de casas nos Estados Unidos tinham um rádio. Isso transformou a vida, especialmente para quem era pobre ou vivia isolado, trazendo o mundo, notícias, música, histórias, para dentro de casa. E essas coisas juntas, cinema, rádio e o jazz, que se espalhou por causa deles, mudaram completamente o jeito como as pessoas percebiam o mundo. O cinema nos ensinou uma nova linguagem visual. O rádio criou uma experiência coletiva única, com milhões de pessoas ouvindo a mesma coisa ao mesmo tempo. E o jazz virou a trilha sonora global da era moderna. E a consequência cultural disso foi gigantesca. No campo do entretenimento de massa, só havia duas opções: ou era americano ou era local, provinciano. Esse foi o começo da hegemonia cultural indiscutível dos Estados Unidos, um poder que iria moldar todo o resto do século XX. Para fechar nossa conversa, vamos usar uma metáfora muito poderosa que captura o espírito dessa era, esse sentimento de ser empurrado para o futuro enquanto se olha fixamente para a destruição do passado. O filósofo Walter Benjamin descreveu uma pintura de Paul Klee, o Ângelus Novus, com essa imagem impressionante. O anjo da história olha para o passado e não vê uma sequência de eventos, mas uma única catástrofe que não para de acontecer. Ele quer parar e consertar o que foi quebrado, mas uma tempestade, que a gente chama de progresso, o empurra com tudo para o futuro, de costas. E essa imagem, sabe, ela resume perfeitamente a arte da era do cataclismo. É uma arte que nasceu dos escombros, olhando para um passado em ruínas, enquanto é arrastada para um futuro desconhecido e, muitas vezes, assustador. Uma arte que expressa a perda e a angústia de um mundo que desmoronou. E a gente termina com essa provocação, né? A experiência daquele período nos força a questionar a própria ideia de progresso. Será que é um avanço constante para um futuro melhor? Ou é só uma força cega e violenta que nos arrasta para longe das ruínas que ela mesma cria? A arte daquela época nos deixou com essa dúvida que incomoda até hoje.